Você já parou para pensar que algumas vezes você pensa ou sente que quer crescer, quer prosperar, quer viver algo maior, mas parece que existe um limite invisível impedindo sua vida de avançar? Muitas pessoas querem resultados, mas ignoram a estrutura espiritual necessária para sustentar aquilo que Deus quer entregar. Em Êxodo 40, vemos algo poderoso. A presença de Deus só se manifestou quando o ambiente foi preparado exatamente como Deus orientou. Isso revela um princípio profundo. Crescimento verdadeiro não começa com conquista, começa com preparação espiritual. Nesse vídeo vamos entender como alinhar nossa vida para se tornar um ambiente onde a presença de Deus habita. Porque prosperidade sem presença se perde, mas quando Deus está no centro, existe direção, proteção e continuidade. Êxodo 40 descreve o momento em que o tabernáculo foi finalmente levantado. Moisés não construiu de qualquer forma, ele seguiu as instruções específicas. Cada detalhe tinha propósito, cada objeto tinha posição, cada elemento fazia parte de uma estrutura espiritual. E somente depois que tudo estava alinhado, algo extraordinário aconteceu. A glória de Deus encheu o tabernáculo. Isso nos ensina que Deus não apenas libera crescimento, mas Ele estabelece ambientes capazes de sustentar o crescimento. Muitas pessoas pedem prosperidade, mas não preparam uma estrutura emocional, espiritual e mental necessária para manter aquilo que pedem. Deus libera a presença onde existe preparação. O tabernáculo não foi construído baseado em opinião humana. Foi construído baseado em direção divina. Isso é muito profundo porque revela que a presença de Deus não se manifesta em qualquer ambiente. Ele se manifesta onde existe alinhamento com a vontade dele. Moisés não improvisou, ele não decidiu fazer do jeito que achava melhor, ele seguiu exatamente o padrão que Deus mostrou. Isso nos ensina que crescimento espiritual não acontece por acaso. Existe um processo, existe posicionamento, existe preparação. Muitas vezes queremos viver promessas, queremos prosperar, queremos avançar, mas continuamos mantendo hábitos que impedem a presença de Deus permanecer. Muitas vezes pedimos uma nova estação, mas continuamos com a mesma mentalidade. Pedimos crescimento, mas resistimos ao processo de transformação. O ambiente espiritual da nossa vida não é formado apenas por aquilo que falamos, é formado por aquilo que cultivamos diariamente. Nosso ambiente espiritual é construído através de pensamentos que escolhemos alimentar, através de decisões que escolhemos tomar, através de prioridades que escolhemos estabelecer, de valores que escolhemos proteger e disciplinas que escolhemos praticar. Tudo isso cria uma estrutura invisível, mas extremamente poderosa. Porque aquilo que sustentamos por dentro determina aquilo que conseguimos sustentar por fora. A pergunta que precisamos fazer é: nossa vida está estruturada para sustentar o nível de crescimento que desejamos viver? Porque muitas vezes pedimos algo maior, mas ainda pensamos pequeno. Pedimos novas oportunidades, mas ainda mantemos velhos padrões. Pedimos
prosperidade, mas ainda não desenvolvemos maturidade para administrar aquilo que pedimos. Êxodo 40 nos mostra que a presença de Deus veio depois que a estrutura foi estabelecida. Isso revela um princípio espiritual muito claro. Deus não apenas entrega bênçãos, ele entrega responsabilidade junto com elas. Quanto maior a promessa, maior precisa ser a preparação. Porque a presença de Deus não apenas nos faz crescer, mas ela nos sustenta durante o crescimento. A presença de Deus traz direção, traz proteção e continuidade. Êxodo 40 revela algo extraordinário. A presença de Deus não era apenas simbólica, ela era prática. A nuvem da presença de Deus guiava o povo em cada passo da jornada. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando a nuvem permanecia, o povo permanecia. Isso mostra que a presença de Deus não apenas abençoa, ela orienta também, gera clareza. Muitas vezes queremos prosperar, mas não percebemos que prosperidade sem direção pode se tornar um risco. Quantas pessoas conquistam algo importante, mas depois tomam decisões erradas e perdem tudo? Quantas pessoas alcançam um novo nível, mas não conseguem sustentar o que receberam? Isso acontece porque crescimento sem direção gera confusão. O crescimento amplia nossa vida, mas também amplia nossas responsabilidades. Sem direção, decisões erradas se tornam mais caras. Sem sensibilidade espiritual, o sucesso pode se tornar uma armadilha. Mas quando a presença de Deus está no centro da nossa vida, existe sabedoria para decidir, mesmo em momentos de pressão. Existe discernimento para perceber caminhos que parecem bons, mas não são o melhor. Existe sensibilidade para reconhecer o tempo certo de agir e o tempo certo de esperar. Nem toda oportunidade vem de Deus. Nem todo avanço representa propósito. A presença de Deus nos protege de escolhas precipitadas, de alianças erradas, de caminhos que parecem promissores, mas nos afastam do propósito. Êxodo 40 mostra que o povo não se movia baseado em ansiedade, se movia baseado na presença. Isso nos ensina que prosperidade não é apenas ter mais, é viver guiado. Porque quando Deus guia, existe continuidade. O que Deus constrói não é frágil. O que Deus estabelece não depende apenas das circunstâncias. A presença de Deus traz estabilidade no crescimento. Ela nos ajuda a crescer sem perder a essência, a avançar sem perder a direção, a prosperar sem perder o propósito. E quando existe direção, o crescimento deixa de ser um risco e passa a ser uma jornada segura. Crescimento verdadeiro exige uma estrutura interna. O tabernáculo representa algo muito profundo. Deus deseja habitar em ambientes preparados, ambientes da presença. Antes da presença se manifestar, houve organização, houve alinhamento, houve construção de uma estrutura capaz de sustentar aquilo que Deus queria estabelecer. Isso não fala apenas de um lugar físico, fala de uma realidade espiritual dentro de nós. Porque cada pessoa também está construindo um ambiente interior. E esse ambiente é formado por uma mentalidade renovada,
uma vida disciplinada, um coração alinhado, prioridades corretas. Muitas vezes desejamos viver algo novo, mas continuamos pensando da mesma forma como sempre. Queremos resultados diferentes, mas mantemos os mesmos padrões internos. Queremos crescer, mas resistimos ao processo de amadurecimento. Existe um princípio espiritual muito importante. Deus não derrama vinho novo em estruturas que não suportam. Isso significa que o nível de crescimento que experimentamos está diretamente ligado ao nível de estrutura que desenvolvemos. Se a estrutura não cresce, o crescimento não permanece. Crescimento espiritual e pessoal exige uma expansão interna. Exige desenvolver maturidade emocional, exige fortalecer a fé, exige ajustar prioridades, exige abandonar hábitos que não sustentam o propósito. Porque quanto maior o propósito, maior precisa ser a estrutura. Grandes promessas exigem preparação profunda. Deus não deseja apenas nos levar a um novo nível, Ele deseja que tenhamos condições de permanecer nesse nível. O crescimento que vem de Deus não é apenas um momento, é uma construção contínua. E quando nossa estrutura interna é fortalecida, nos tornamos capazes de sustentar aquilo que antes não conseguiríamos manter. Aquela história de que Deus só dá a cruz e conseguimos carregar. Ou seja, se temos um problema, uma dificuldade, precisamos ter fé e acreditar que também temos a capacidade de encontrar a solução e resolver. Se desejamos viver um crescimento verdadeiro, não devemos começar perguntando como posso ganhar mais. Precisamos começar perguntando quem eu preciso me tornar para sustentar aquilo que Deus deseja confiar a mim. Porque no reino de Deus, crescimento não começa do lado de fora, começa do lado de dentro. Antes de confiar algo em nossas mãos, Deus trabalha em nosso coração. Por isso precisamos preparar nosso ambiente espiritual através de tempo com Deus, porque intimidade gera direção. Também através da renovação da mente, porque novos níveis exigem novos pensamentos, uma nova mentalidade. Disciplina, porque constância constrói estrutura. Obediência, porque alinhamento atrai presença. E sensibilidade espiritual, porque quem aprende a ouvir, aprende a avançar no tempo certo. Quando a estrutura está pronta, a presença de Deus vem. E quando a presença vem, o crescimento deixa de ser estável e passa a ter fundamento. Porque a presença de Deus não apenas nos faz crescer, mas ela nos permite permanecer crescendo com estabilidade, com propósito e continuidade. Espero ter tocado você com essa mensagem. Se algo mexeu com você, deixe abaixo seu comentário. Porque quando você declara uma decisão, você fortalece esse posicionamento dentro de você. Essa é uma escolha consciente de crescimento, de maturidade, de alinhamento com o propósito de Deus. E se você deseja crescer com direção, prosperar com equilíbrio e desenvolver uma vida que sustenta aquilo que Deus deseja estabelecer, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho, deixe seu like, porque aqui nós aprendemos princípios que geram prosperidade com propósito. Não apenas resultados rápidos, mas crescimento sólido guiado pela presença de Deus. Não perca o próximo vídeo. Nele nós vamos fazer um resumo de todo o livro de Êxodo. Você vai perceber que essa história
não fala apenas sobre libertação do Egito, fala sobre um processo completo de transformação. Êxodo mostra que Deus não apenas tira uma pessoa da escravidão, mas ele ensina como viver em liberdade. A maior lição do livro é que Deus não quer apenas te tirar de um lugar de limitação. Ele quer formar você ou em você uma mentalidade capaz de viver o propósito que ele preparou. Vamos entender como Deus conduz processos, como ele desenvolve maturidade e como cada fase do caminho prepara você para viver algo maior. Porque não basta sair do Egito, é preciso aprender a pensar como alguém que foi chamado para viver a promessa. Vamos entender também por que o processo faz parte da prosperidade que vem de Deus. Então não perca, porque esse resumo pode mudar o rumo da sua história. Te espero lá no próximo vídeo. Até lá.